mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: a crucificação de Jesus Cristo. É tantas palavras para agradecer que a gente não consegue nem expressar tantas palavras, porque se a gente for falar tanto agradecimento, a gente não vai dar nem o tempo certo da hora. Mas especialmente a Deus, Jesus e o Espírito Santo, que sempre esteve conosco e está conosco nesta hora e agora, neste lugar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vai falar hoje contigo nesta hora. Então somente abra o teu coração e deixa a mensagem fluir e a explicação de Deus falar com você. Então o tema de hoje é a crucificação de Jesus Cristo. Nós vamos falar da vida de Jesus, da crucificação, a ressurreição e a vitória. Então vamos à mensagem da palavra de Deus, que fica em Mateus capítulo 27, versículo 32 a 56. E nos diz assim a palavra do Senhor: e quando saíram a encontrar um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não o quis. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minhas túnicas lançaram sorte. E assentando os guardavam ali, e por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é o Jesus, o Rei dos Judeus. E foi crucificado com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E o que blasfemavam dele nomeavam a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo: salve aos outros, salve a mesmo, e não pode salvar-se. Se o Rei de Israel, desça agora da cruz e creramos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou o Filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto os salteadores que com ele estava crucificado. E desta hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou, dizendo Jesus, e disse-lhe: Helemi, Helemi, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, toma uma esponja, embebe-se em vinagre, e pondo numa boca, quis assim que Jesus bebesse. E os outros diziam: deixe, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que no véu do templo se rasgou, e de alto a baixo tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, abriram os sepulcros, por muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da sua ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião com que eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é Filho de Deus. E estava ali olhando logo de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir, e entre os quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, a de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E o versículo 34, que diz assim na parte B, dizendo assim: verdadeiramente este é Filho de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: a crucificação de Jesus Cristo. Daí já dá para entender alguma coisa, que Jesus Cristo, ele pagou por nós naquela cruz, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não
merecemos coisice nenhuma, porque nascemos, pecamos e erramos, e a cruz que foi para ele era para nós, mas ele tão somente se entregou por nós para nos dar a vitória, para nos salvar, para nos libertar deste mundo terrível, e ele está vivo até hoje em nosso meio. Mas para que podemos entender a Bíblia muito bem e também a crucificação de Jesus Cristo, temos que saber um pouquinho dos céus. No céu de glória existe um Deus tremendo, Deus real, o Deus ao qual que criou tudo, que é Senhor dos senhores. E lá no céu existia o seu Filho, como existe até hoje, que é Jesus Cristo, e também o seu Espírito Santo, porque é lado espiritual. Para se entender o lado espiritual, tem que ser espiritual. Na carne você não entende nada, na carne você nunca vai compreender e nunca vai ver o lado visível e espiritual, o lado de Deus. Você só vai ver um lado dessa terra, mas hoje você vai passar a entender o que Jesus Cristo pagou naquela cruz, por mim e por você mesmo, não merecendo, mas Deus lá do céu, com um amor tão grande, ele se entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Mas continuando, no início da criação de todas as coisas, se você for ler lá em Gênesis, a Bíblia diz assim que a terra era sem forma e vazia. Então tinha que haver uma criação, tinha que haver uma história, um início e um começo. Tinha que haver uma contagem desde o zero até os tempos de agora. A contagem cronológica de Deus, o relógio de Deus também está contando, porque lá no céu, quando Deus olha do céu para cá, ele vê a primícia da sua criação, ele vê o homem ao qual ele criou, a sua imagem, a sua semelhança. Mas o homem sem o Espírito de Deus e sem Deus, ele não é nada. O homem sem o Espírito de Deus, ele faz tanta desgraça, ele faz tanta miséria, que até Deus lá do cima, ele não aguenta olhar. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva para a sua honra e para a sua glória e para a sua plenitude. Mas de repente, por um engano da serpente, por um engano de Satanás, que entrou na serpente e enganou a Eva, e neste engano Eva veio e enganou a Adão. Adão, tão somente na hora que Deus se apresentou, Deus vinha do céu para cá, para a terra, e perante Adão, Adão se escondeu. E tão somente Deus perguntou para Adão assim: aleluia, glória a Deus. Adão, Adão, por que tu se escondes? E Adão tão somente respondeu: Senhor, a mulher que tu me deste fizeste pecar. Deus pergunta para a mulher: por que fizeste isto, mulher? Por que fizeste o teu esposo pecar? A mulher tão somente jogou para a serpente: Senhor, a serpente me enganou. A serpente, olhando de um lado para o outro, não tinha para quem jogar, segurou a bomba, porque foi ela mesmo que fez a culpa de toda a criação, desde o início da criação, do pecado do homem. E Deus se entristeceu com isso, e Deus tão somente tirou o homem do regozijo, tirou o homem ao qual era para desfrutar, não era para ter doença, problema, situação nenhuma. Mas Deus tão somente tirou do jardim do Éden e falou assim: do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. E é o que nós estamos vivendo no dia de agora. Deus queria uma terra perfeita, Deus queria uma terra ao qual não tivesse morte, não tivesse problema nenhum. O homem ia viver eternamente, porque o homem é a semelhança de Deus. Mas Deus, com seu amor tão grande, Deus com seu amor tremendo, assim ele olhou para a situação do homem, que o homem é fraco, que o homem não tem condição nenhuma se não tiver o Espírito Santo de Deus. Então Deus olha lá de cima para cá e tenta achar uma solução para o homem. O quanto que Deus pensou para poder solucionar a vida da raça humana,
o quanto que Deus andou pensando, mas naquele determinado tempo a terra se expandiu, os filhos se cresceram e foi grande a multiplicação, porque Deus assim disse: crescei e multiplicai e enchei a terra. Mas o homem sem o Espírito de Deus, ainda que a terra esteja cheia de seres humanos, se não tiver cheio do Espírito de Deus, com certeza vai ser uma desgraça total, que Deus olha lá de cima para cá e se entristece com o caminho do homem, dizendo: me arrependi de ter feito o homem, destruirei todos eles ao qual eu fiz. Mas tão somente havia uma família temente, havia uma família que era diferente, havia Noé, havia seus filhos, e dali Deus falou: Noé, prepara a arca, porque eu destruirei o homem, porque eu me arrependi de ter feito o homem. E no início da criação foi assim. Para nós entendermos a crucificação, nós vamos caminhar um pouco pela Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada de Deus. E a arca foi pronta e os seres humanos foram destruídos. E de repente, após ter passado o dilúvio, Noé reconstruiu e fez uma nova criação na face dessa terra. Mas mesmo assim a pouca vergonha continuou, porque o homem sem o Espírito de Deus, o homem ele não é nada. O homem sem o Espírito de Deus, ele não pode ir para lugar nenhum. O homem sem o Espírito de Deus, ele não passa tão somente de pó e cinza. Mas quando temos o Espírito de Deus, somos diferentes. Já temos o nosso título de imagem e semelhança de Deus. Imagine com o seu Espírito, aí se tornamos tão somente como nosso Deus, igualzinho a Ele, não como poderoso como Ele, mas para se sujeitar a Ele e o adorar em espírito e em verdade, porque todos nós somos anjos. A Bíblia assim diz. Mas não ficou por aí. Após a queda do homem, após a queda da mulher, tão somente Deus deixou uma promessa, que você pode ler lá em Gênesis 15, capítulo 3, versículo 15, que ele deixou uma promessa para Satanás: e tão somente poreis inimizade entre ti e a mulher, tu lhe ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, e eles lhe ferirás a cabeça. E essa é a promessa de Deus já do início. Alguma coisa Deus ia fazer, alguma coisa lá no céu ia acontecer, para vir a restauração do homem, para que o homem possa se encontrar verdadeiramente com Deus. Deus olhou de lá para cá, daqui para ali, e não encontrou ninguém suficiente para vir na face dessa terra, até que os anjos queriam vir, até que o Espírito também queria vir, até que Miguel, o arcanjo e Serafim estava querendo descer para poder resolver. Mas Deus só viu uma pessoa capacitada para vir, morrer para a humanidade, dar a sua própria vida, ressuscitar e ao terceiro dia voltar para o céu. Ele viu tão somente o seu único filho, ao qual está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não ficando por aí a história, a Bíblia nos diz assim, que em Gênesis, vamos no Antigo Testamento, em Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, rocha ferida e fiel. E também em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante ao qual Moisés falou: surgirá um que substituirás. E também não ficando por aí, em Josué, ele é o nosso capitão da salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é operante e redimido. Em 1ª Reis e Crônica, ele é o nosso rei e reinante. E em Esdras, ele é o nosso reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. E assim sucessivamente. Se você for buscar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a resposta de Deus para a sua vida. Você vai ver Deus falando através dos profetas, dos seus santos, dos tempos e dos dias que se passam. E assim como nessa época, agora Jesus estando em nosso meio, transformado e glorificado, mesmo tendo padecido na cruz, mas ressuscitou para te dar vitória a você e a mim. Deus, quando olhou do céu para cá, Ele queria resolver e resolveu a
situação da humanidade é o tema que nós vamos pregando hoje para fazer o fechamento neste lugar de 10 dias de mensagem, a crucificação de Jesus Cristo. A Bíblia assim nos diz, já vamos para o versículo 32, que diz assim: e quando saiu ao encontro de um homem sirideu chamado Simão, a quem constrangiram a levar a sua cruz, e ele chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa caveira, a Bíblia tão somente nos diz que a cruz de Jesus Cristo, ela estava pesada, que a cruz de Jesus Cristo, tão somente ele estava tão debilitado de tanta humilhação, de tanta perseguição, que a cruz pesou, mas tão somente Deus separou o sirineu para que viesse ajudar a levar a cruz de Jesus Cristo. Se a tua cruz estiver pesada, se a tua cruz estiver pesando muito no teu ombro, Deus vai enviar até você o sirineu, que se chama Espírito Santo, para te ajudar a carregar essa cruz. Tá difícil mesmo? Não se preocupa, olha aí o Espírito Santo, olha ele aí agora para te ajudar, olha ele aí! Peça que ele vai te ajudar a levar a sua cruz. Mas não ficando por aí, no versículo 34 disse assim: e deram de beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis. Podem até querer te dar vinho misturado com fel, podem querer até te dar coisas amargosas para poder te afastar da casa do Senhor, mas o que Deus pagou na cruz do Calvário não tem nada fel, não tem nada de vinho que venha te separar do amor de Deus, porque você é pedra preciosa e Deus vai com você até o fim. É promessa de Deus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Na promessa de Deus, o homem pode estar até enfraquecido, o homem pode estar até fraco, mas o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi para te dar força e exemplo, que Jesus Cristo passou pelos problemas e tribulações, mas ele venceu, e assim como ele venceu, vós também vencerá. Tá difícil, irmão? Tá? Se preocupa não, teu fardo vai ficar leve e suave. Vamos no versículo 35, que diz assim: e havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, e repartiram entre si as suas vestes, e sobre as suas túnicas lançaram sorte. Podem até lançar sorte para te tirar da direção de alguma coisa, podem até lançar sorte para poder até te caluniar, mas eu quero dizer para você uma coisa: vai cair tudo por terra, e ainda que tenha que se cumprir alguma coisa na tua vida, vai se cumprir, assim como diz em Miqueias 7, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: ó inimiga minha, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar na treva, o Senhor será a minha luz, o Senhor será a minha luz. Mas no versículo 36, 37 e 38 diz assim: e assentando-os os guardas ali, e por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus Cristo, o Rei dos judeus. E foi crucificado com ele os salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Podem até ficar criticando, podem até ficar falando: para que você está servindo a Deus? Olha a tua vida como é que tá. Depois que você veio para a igreja, tudo mudou. Você perdeu tudo. Saia da igreja, porque você vai ganhar tudo de volta se você largar esse negócio de Jesus. Esse negócio de Jesus só te atrasou. Irmão, não te atrasou não, te adiantou, porque o que estava você adquirindo seria para a tua própria perdição, seria para a tua própria condenação, porque a Bíblia assim diz que tudo passa, tudo se finda, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E Deus quer permanecer com uma nova história na tua vida, reescrevendo tudo, e você sendo diferente. Pessoas vão passar, pessoas vão padecer, e você vai permanecer e vai continuar dando glória a Deus e aleluia. Perde tudo nessa terra, mas lá no céu você vai estar ganhando. E o
interessante que foi crucificado 2 bandidos, um do lado e outro do outro, e eles ali crucificados, um tão somente começou a resmungar, começou a falar, tirando que o tirasse dali, e o outro, como tinha temor, ele disse assim: nós estamos na mesma condenação, e ainda reclamamos, ele não tem condenação, não tem crime nenhum. Tão somente o outro, que era sábio, falou assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando chegar lá. Jesus prometeu, foi na hora exata: hoje mesmo estará comigo no meu reino. Jesus, quando tem que dar vitória, ele não espera. Se a vitória tem que ser agora, é agora o dia da tua vitória. Hoje mesmo Deus vai te abençoar. Creia em Deus que hoje é o dia da tua vitória. Você viu ali na cruz do Calvário? Jesus do lado, Jesus no meio, o homem do lado, outro do outro. Na mesma hora Jesus deu a promessa que naquela mesma hora ele estaria no reino. E a mesma coisa é para você. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia de você receber de Deus aquilo que você vem buscado. Então somente acredite, confie na palavra do Senhor, confie no que Deus tem para fazer por você, porque o que Ele pagou na cruz, a crucificação na cruz, foi por mim e por você, para nos dar vitória. É vitória! Mas vamos para a infância de Jesus e o seu nascimento. No nascimento de Jesus Cristo, assim um anjo vem e anuncia e vai até Maria: Maria, vós sois bendita entre as mulheres, vós é bendita, porque de ti sairá o guia de Israel. Aí está o lado espiritual, ao qual Jesus lá no céu teve que vir descer à terra, se transformar homem, para mostrar para o homem que o homem também pode chegar lá. Só basta ele acreditar. Mas Jesus também teve a sua infância. Qual foi a sua infância? Era fazendo a obra de Deus, era ajudando o seu pai e a sua mãe nos seus serviços. Eis aí para você que está escutando nessa hora que é desobediente, Jesus chamou pessoas obedientes. A Bíblia diz assim: vós filhos, obedecei a vossos pais, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Então, se quer se prolongar, tem que obedecer, tem que obedecer. E Jesus, já pequeno e menino, ele conhecia já a sua importância, a sua responsabilidade. Ele tinha uma responsabilidade com Deus, sendo filho de Deus, de fazer a sua obra. Ele tinha que ser diferente, tinha que ser separado, tinha que falar a língua dos céus, não a língua dessa terra, ao qual mesmo sendo homem, ele era diferente. Mesmo padecendo perseguição, mesmo padecendo até injúria, ele tinha que ser diferente. Já no seu nascimento já havia uma perseguição, ao qual o rei Herodes manda que mate todos os primogênitos, e mesmo assim em Jesus não conseguiu encostar nada. Já no seu nascimento já havia uma festa nos céus, que assim que como Jesus nasceu, os anjos dos céus passaram cantando: glória a Deus nas alturas, glória a Deus, Hosana, porque nasceu a salvação de Israel. E Deus lá do céu, arquitetando e fazendo como achar a solução para a vida do homem. Mas a solução para a vida do homem é Jesus Cristo. A solução para a vida do homem não é para um terreiro de Umbanda, não é para um terreiro de Macumba matar uma galinha preta. A tua solução não está em tantas coisas deste mundo que oferece. A tua solução está em Jesus Cristo. É Jesus quem salva, é o Espírito Santo quem consola, e é Deus que te leva para o céu. Mas mesmo assim, ele menino criança, ele não pecou. Ele sempre foi diferente, ele sempre quis se separar e sempre fazendo a obra de Deus. E Jesus crescia em estatura e em conhecimento, e ele na sua infância fazia a obra do seu pai, ao qual que deixava muitos doutores de boca aberta. Muitos doutores, se fosse para esse tempo de agora, que se acha que tem muito conhecimento, porque tem seminário, tem teologia, tem isso, mas não tem a glória e a unção de Jeová. Acha que com seus conhecimentos pode fazer muitas coisas,
coisa. Pode até fazer sim, mas se tiver o Espírito Santo de Deus, aí você fará a diferença. Não pare aquele que está fazendo a obra. Se você não entende dos mistérios de Jeová, não entra na frente, porque Deus vai passar por cima. Aleluia! A Bíblia diz: seja simples como a pomba e prudente igual a serpente. Tu tem que ser simples para entender a palavra de Deus. Você tem que abrir o seu coração, porque Jesus na sua infância, grandes coisas ele fazia. Se tem algum menino na tua igreja que você acha que está dando trabalho, que precisa crescer, então somente ensina ele, mas não o impeça de fazer a obra do Senhor, porque a obra de Deus ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita porque estamos vivendo nas últimas horas. E vamos continuando, mais Bíblia dentro. Você daí, a gente daqui. E os que passaram, versículo 39, e os que passavam blasfemavam dele, nomeando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedifica, salvarás a ti mesmo, se és o Filho de Deus? Desça da cruz. E no versículo 41 diz assim: e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam, dizendo: salve aos outros e a si mesmo, e não pode salvar-se, se é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creramos nele. Aqui está mais uma palavra lógica para você. Havia sacerdotes, escribas e fariseus, e anciões e fariseus, e muitos que escarneciam naquela hora, pedindo para que ele descesse daquela cruz. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte. Ele não abriu a sua boca por causa de mim e de você. Foi até o fim padecendo. E ainda que muitos escarneciam, e ainda que tinha grandes homens ali naquela hora pedindo para ele descer, para poder aceitar e assim se arrepender, seria mentira absoluta. Se tivesse de se arrepender, se arrependeria naquela hora, antes de Jesus ir para a cruz do Calvário. Mas a inveja em seus corações era tão grande que tinha que jogar Jesus na cruz mesmo para morrer, para que mais tarde viesse a entender. Assim acontece comigo e contigo, quando nós estamos pregando a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem. Para eles nós somos doidos, para eles nós somos malucos. Eles querem ver até um milagre em nossa vida. Há milagre maior do que esse. Nós que íamos para baile funk não vamos mais. Nós que fazemos tanta pouca vergonha não estamos fazendo mais. Antes, quando dá 10 horas ou tal hora da tarde, já estamos em casa. Isso se chama transformação de Deus, transformação de caminho, transformação de pensamento. É o que muitos precisam ser transformados. Mas a blasfêmia é muito grande, irmão. A calúnia também não dá para aguentar. A cruz é muito pesada. A de Jesus foi mais ainda. Aguente até o fim, porque na crucificação de Cristo ele não reclamou. Ele não disse tão somente uma palavra. Ele tão somente disse: Deus meu, por que me abandonaste? Não era que Deus o havia abandonado naquela hora, porque o seu filho estava tendo um sofrimento muito grande e ele não podia fazer nada naquela hora, porque havia de se cumprir toda a escritura, desde os santos profetas do passado até os profetas daquela hora que profetizaram. E assim Deus fez a promessa dele. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e tu lhe ferirás a cabeça, e ele lhe ferirás o calcanhar. Assim foi a promessa de Deus lá no Antigo Testamento, prometendo a vinda do seu filho e prometendo a destruição de Satanás. Foi isso que Jesus foi fazer na cruz do Calvário. Ele não foi fazer um teatro, ele não foi fazer um show, ele foi morrer por mim e por você, que somos homens necessitados de Deus, somos homens necessitados do teu Santo Espírito, porque o homem sem o Espírito de Deus, ele faz tanta miséria neste mundo, porque é necessário haver uma mudança de pensamento e transformações de mentes. Mas no versículo 45, 46 e 47 nos diz assim: e desta 6ª hora houve tremor de terra sobre a terra,
E a hora nona, e perto da hora nona, exclamou Jesus, dizendo em voz grande: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo correndo um deles tomou uma esponja e embebedou com vinagre, pondo em sua boca com a cana, deu-lhe de beber. Aqui está mais uma realidade. Jesus tão somente, ele olhou para cima e não via mais o seu pai olhando para ele, ao qual disse aqui já quase logo no início, dizendo que não era que Deus o estava abandonando, porque se você vê um filho teu sofrendo e não pode fazer nada, você não aguenta ficar olhando, você não aguenta ver o sofrimento do seu filho, mesmo você tendo todo o poder por uma pessoa que não vale nada, dá o seu único filho, o seu filho ali sofrendo. Era necessário ter um amor de Deus muito grande, era necessário esse amor ser tão enorme para que o homem possa assim restabelecer e reencontrar espiritualmente com Deus. Por isso Deus não podia fazer nada naquela hora, por isso Jesus tinha que padecer naquela cruz para nos dar a salvação e a vida eterna, a salvação e a vida eterna. E eles achavam que ele estava chamando por Elias e deram de beber. E nem assim Jesus o aceitou a sua bebida. Assim é para você que nega Jesus por causa de um biquinho, por causa de uma cachaçinha, por causa de um cigarro, por causa dessas pouca vergonha. Se Jesus ali naquela hora, mesmo morrendo, não aceitou aquele vinho para que possa assim amenizar a sua dor, quem é você e eu para querer beber um biquinho para poder amenizar a dor? Se está sofrendo, pede ajuda ao Espírito Santo. Se está padecendo, peça socorro a Deus, que Deus ele vai enviar os seus santos anjos para te livrar desse mal, vai enviar o Espírito Santo para te consolar. A melhor consolação é a que vem dos céus, porque a consolação dos céus, ela vai te consolar verdadeiramente, e não uma consolação passageira. A da bebida é instantânea, a de Deus é eterna, é para todo sempre. Mas no versículo 50, 51 e 52 diz assim: E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos dos mortos que ali foram dormindo ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Jesus com grande voz exclamou, entregou o seu espírito, porque naquela hora chegou a sua morte. E eis que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo, e através dos tempos de agora nós temos acesso direto a Deus. Se você nesta hora, sabendo que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou e está vivo nessa hora, se você agora clamar o seu santo sangue, ele vai te libertar, ele vai te atender. Basta tão somente você ter fé e crer em Deus, que ele vai fazer a obra na sua vida. E se estiver algum morto perto de você, vai ter que ressuscitar, vai ter que ressuscitar. A Bíblia nos diz que os sepulcros abriram, e muitos santos dos que dormiam ressuscitaram naquela hora. E apareceu a muitos que estavam mortos, que eram santos. A Bíblia não diz os injustos, diz os santos. Os santos é que hão de ressuscitar, é aqueles que estão fazendo a obra, é aqueles que estão padecendo e sabendo que lá na cruz do Calvário Jesus morreu por nós. A crucificação de Jesus Cristo foi para que desse a vida eterna, foi para que o homem se separasse deste mundo perverso e viesse se encontrar com Deus. Por isso Deus vem tramando a história desde o início até agora para a solução da vida do homem. Ou se você quiser morar no céu, você tem que ter Jesus no seu coração, pegar a sua cruz e o seguir. E se a cruz estiver pesada, o Espírito Santo que ele te enviou para ficar junto com você vai te ajudar a carregar, porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E no versículo 54, 55 e 56 nos diz assim: e o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para servir, entre as quais Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, a de José e a mãe dos seus filhos de Zebedeu. A Bíblia nos diz que muita gente assistiu àquele acontecimento. Muita gente testemunhou a morte de Jesus Cristo, e muitos naquela hora caiu na real, porque quando Jesus na cruz do Calvário assim morreu, grandes coisas aconteceu, terremotos, mortos ressuscitaram, relâmpago, trovões, tudo aconteceu naquela hora, até a terra ficou abalada pela morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus o único tremendo dos céus, olhando para solucionar a vida do homem. Por isso está escrito, sempre vai ficar escrito em João 3,16, pode passar a época, pode se findar os anos, mas a palavra do Senhor permanecerá. Em João 8,36 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você quer vida eterna, se você quer morar no céu, entrega-se tão somente a Deus, porque na crucificação Jesus morreu por mim e por você. Quer morar no céu, quer morar no céu, seja diferente. Quer morar no céu e quer ficar livre da culpa da crucificação de Jesus Cristo, entrega-se tão somente a Ele, porque no último dia a oportunidade vai ser cobrada, porque uma vez você tendo a oportunidade e a rejeitando, cega-se o juízo. Uma vez Jesus morrendo na cruz, dando a vida por você, e você morre sem Jesus Cristo no seu coração, isto será cobrado. Deus não há de perdoar, porque Deus fez de tudo para poder te salvar, e mesmo assim você não aceitou. A crucificação de Jesus Cristo é para que nós caiamos na real e sabemos que Jesus é o que salva, que Jesus é o que liberta, é o que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus quer te levar você e a mim para uma nova morada, para uma nova jornada com Deus. Imagine você, Jesus tantos anos nessa vida, foram 33 anos passados na face dessa terra. Ele não quis viver até 100, ele só viveu até 33 anos de idade. Aos 30 anos se batizou, e aos 3 anos seguintes para frente fez a obra de Deus. A Bíblia diz que o diabo levou ele para o deserto e o tentou, dizendo: olha, se tu é filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. Ele podia naquela hora se amostrar, ele podia naquela hora: não, eu sou filho de Deus, vou transformar. Mas não, ele tão somente diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De repente Satanás levou ele para cima de um pináculo e disse assim: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus tão somente falou assim. Olha, a Bíblia tão somente diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E de repente o diabo, mostrando a glória deste mundo e tudo para oferecer, disse: olha, se tu prostrado me adorares, eu te darei. Jesus estava passando pelo seu momento difícil, pela sua tentação, pela sua perseguição, e nem tão somente não negou ao seu Deus, não negou ao seu Pai. Ele repreendeu: vai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha ele aí, vai querendo fazer a obra na sua vida. Deixa ele entrar no seu coração, deixa ele entrar no seu lar, que ele está entrando nesta hora. Deixa ele varrer toda a imundície, deixa ele varrer tudo que não presta, deixa ele tirar a pouca vergonha, deixa ele transformar o teu pensamento, o teu modo de falar, o teu modo de pensar. Ele quer te transformar e te fazer uma grande obra. Aleluia! Glória a Deus! Jesus teve os seus momentos difíceis. Jesus teve a perseguição de Satanás, que vinha o tentando. Mas a Bíblia tão somente diz
que no último instante ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele viu Satanás descendo de lá de cima e os dias do diabo contados na face dessa terra. Assim como os nossos dias são contados, o dia de Satanás também está contado. Imagine você naquela hora, Jesus ressuscitado, há um tempão sem ver o seu pai, há um tempão ao ver o seu pai, e de repente naquela hora ressuscitou e foi para o reino de Deus, e lá em cima ele se encontrando. Imagine você um tempão sem ver o seu pai, o que é que você faria naquela hora? Ia correndo o abraçar, ia correndo o beijar, e naquele instante foi a mesma coisa, Jesus subindo aos céus, ao encontro do seu pai. E ali estava o Espírito Santo, estavam os santos anjos de Deus o aguardando naquela hora, aquele que morreu, aquele que sofreu, aquele que padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Jesus ressuscitou, Ele está vivo até hoje e está em nosso meio neste presente século agora. A crucificação já se passou há mais de 2000 anos atrás. Jesus, Ele morreu lá, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O que para muitos era impossível, o que para muitos não seria possível, essas coisas acontecerem, está acontecendo até hoje em nosso meio. Jesus ressuscitado, Jesus transformado, elevado aos céus e enviando o seu Espírito para nós, assim como na promessa de Joel, que diz que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, vossas filhas terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E isso está se acontecendo no tempo de agora. Será que não dá para você enxergar pelo menos que isto é real, que Jesus, Ele ressuscitou, Ele está em nosso meio para nos dar vitória? É vitória, ainda que o diabo se levante, ainda que o diabo diga assim, que é isso, isso não existe. Olha, não caia na realidade desses crentes aí, porque isso é conversa fiada. Isso não é conversa fiada, porque se existe a morte, também existe a vida. Se existe o diabo, também existe Deus para destruir toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo! Em nome de Jesus Cristo, nessa hora, toda a operação maligna seja repreendido, toda a fúria satânica, todo o laço de macumbaria e feitiçaria eu repreendo nessa hora, em nome de Jesus Cristo, que pelo seu sangue e pela autoridade do seu poder, saia! Seja despedaçado todo jugo nesta hora. O homem caiu, o homem fracassou, a história se passou e Deus deu a oportunidade ao homem. A oportunidade é agora. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vitória. A crucificação de Cristo é mais real do que se pode imaginar. Se a festa nos céus pelo um pecador que se arrepende, imagine a festança como é que vai ser quando o povo de Deus chegar lá em cima. Se a festa nos céus quando o pecador se arrepende, imagine quando nós iremos para lá. Haverá uma festança tão grande que não vai ter dias e nem hora para se findar essa festa. Vai ser uma festa tão grande que a igreja vai ver que verdadeiramente valeu a pena pagar o preço. Jesus ter morrido por nós e nos deu vitória, e agora nós estamos no céu. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Jesus prometeu e Ele vai cumprir essa promessa. Ele vai vir buscar os seus
Ele vai vir buscar o seu povo, um povo seu que perseverou, um povo seu que mesmo sofrendo, não tendo nada nesta vida, mas sabia que lá no céu ia ter tudo, sabia que lá no céu a vitória já é certa. Por isso há Jesus Cristo para nos dar a vitória. Clame ao sangue de Jesus, que eu quero ver alguma coisa ficar na frente. O Espírito de Deus descerá imediatamente, e imediatamente ao você aceitar a Jesus Cristo, o anjo do Senhor andará do seu lado, porque dizem Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor vai acampar ao nosso redor e nos livrando de todo mal. A crucificação foi algo tremendo. Foi uma das histórias mais marcantes de todos os tempos. E com certeza isso também está gravado nos céus. Com certeza lá no céu essa história, que é a história de Jesus Cristo, é uma das melhores histórias que tem. E eu posso até imaginar os santos anjos de Deus. Olha, volta aquele filme ali de novo, que eu quero ver a época e a hora em que Jesus estava lá nessa terra. Ele passeou, ele caminhou, e mesmo sendo homem, ele não pecou. Ele foi até o fim com a sua trajetória, que é dar a solução da humanidade. E mesmo sofrendo naquela hora, teve oportunidade de querer voltar atrás, porque a Bíblia diz que quando ele orava, saía suor de sangue de seu rosto, saía suor de sangue de você, dele, que quer dizer, e naquela hora ali ele teve a oportunidade de voltar, mas o anjo dos céus desceu a o confortar, naquela hora ali, e ele vendo a tua situação e a minha, porque se ele voltasse naquela hora, nós não estaremos aqui agora para dizer isso, nós estaríamos perdidos, não estaria achando a solução, e Satanás estaria brincando com a gente. Mas para provar para você que Jesus foi até o fim, ele foi até a cruz para nos dar as vidas, e toda obra satânica é repreendido em nome de Jesus. Saia! Eu quero ver o endemoniado ficar na frente quando Jesus estiver passando. Eu quero ver. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Aonde Jesus passa, a transformação de vidas. Aonde Jesus está, o movimento de Deus acontece sim. Se não está acontecendo aí aonde você está, comece a rever os seus conceitos e preceitos, porque alguma coisa está acontecendo. Porque quando o povo saiu para a batalha, havia gente e pecado, era necessário tirar para que o povo vencesse aquela batalha. Se há alguma coisa na sua igreja que está acontecendo, procure a rever, procure a dar um alerta para se tirar aquilo que está acontecendo, para que Deus possa voltar a operar. Ele está batendo, ele está querendo entrar, ele quer fazer a obra. O avivamento dos últimos tempos é agora, não é depois, é agora. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi para nos dar vitória. A cruz do Calvário foi para repreender toda a obra satânica do diabo. E nesta hora não é macumbeiro certo, não há macumbeiro certo que venha contra o nome de Jesus, não há endemoniado certo que venha contra o nome de Jesus. Pessoas têm até distorcido, têm até falado, não precisa mais clamar o nome de Jesus, clama por Oxua, clama por não sei mais o que, irmão. Se o nome de Jesus é que há poder, a Bíblia diz assim, não há outro nome ao qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. É Jesus Cristo que salva. Olha ele aí passeando no seu lar nessa hora. Olha ele aí passeando no seu comércio, tirando toda a imundícia. Olha ele aí passeando nesta rua, nesta hora, ao qual essa caixa que está ligada, ele está espadando com as obras satânicas nesta hora. Está havendo uma batalha espiritual, e nesta hora eu estou vendo na sua casa ele fazendo a limpa, nesta hora eu estou vendo no seu comércio ele fazendo a limpa, e tirando toda a obra satânica, em nome de Jesus Cristo. Saia tudo nessas horas, que os anjos de Deus desçam para batalhar e pelejar. Saia! Aleluia, glória a Deus. Que batalha tremenda está havendo nesta hora. Mas Satanás já perdeu.
Satanás já perdeu, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui, é Jesus. Você que é espiritual nesta hora, abra os seus olhos espirituais agora que você vai ver Jesus passando. Abra os seus olhos espirituais que você vai ver Jesus passando com a comitiva de fogo dos céus. Olha o Espírito de Deus aí movimentando as águas. Está movimentando para lá e para cá. Está tirando toda a imundícia, toda a confusão, toda a fofoca, toda a injúria, toda a tristeza está saindo nessa hora. Jesus está levando tudo. Está mandando para os quintos dos infernos. Olha ele aí passando nessa hora. Ele morreu na cruz do Calvário para te dar vitória e me dá vitória. Olha ele aí! Olha ele aí passando com a carruagem de fogo. Olha ele aí passando aí perto de você. Clame agora o nome dele. Clame agora que você vai ser liberto. Clame agora que o demônio vai embora. Clame agora que ele vai te dar vitória. Clame agora que ele vai te curar. Olha ele passando com a cura aí. Olha ele aí. É Jesus! É Jesus! Do céu, receba a cura nesta hora. Receba a cura espiritual nesta hora. Receba a cura da tua alma nesta hora. Não se preocupe com o que Satanás disse para você. Se preocupe com as promessas de Deus que Ele tem para você. Se preocupe com o que Ele te prometeu, não com o que o teu inimigo falou. Não se preocupe se o teu inimigo falou que de hoje você não passa. Com certeza, quem não vai passar vai ser ele, porque a tua vitória já é certa. Não se preocupe se alguém falou alguma palavra para você que te magoou. Eis aí Jesus Cristo para te dar vitória. Ele morreu naquela cruz. Ele nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou para te dar vitória. Olha ele aí, olha ele aí. Vitória, olha a vitória aí para você. Deus tem coisas grandes e firmes. Abra agora o teu olho espiritual. Deixa o teu olho carnal de lado. Abra agora o seu olho espiritual. E você vai ver Jesus Cristo nessa hora, como eu estou vendo aqui agora. Eu estou sentindo Jesus Cristo aqui. Ele quer que você sinta Ele aí também. Abra os teus olhos espirituais nesta hora, porque é pelo Espírito que você vai o ver. Então somente Ele já está operando. Ele já está fazendo a obra. Ele já está fazendo acontecer na sua vida. Creia tão somente que Ele vai transformar a água em vinho. Ele vai transformar todo o curso da sua vida. Ele vai transformar a tua história. Ele vai reescrever a tua vida para uma nova vida com Deus. Você vai morar no céu, o teu lugar é o céu. Então acredite para ir para lá. Foi na cruz que Ele nos deu vitória. Foi na cruz que a vitória aconteceu. Receba a sua cura nesta hora. Clame agora o sangue e o nome de Jesus, porque é através do nome do sangue de Jesus que você vai obter vitória. É nesta hora que Deus quer te abençoar. É nesta hora que Deus vai fazer acontecer. Foi ali na cruz, ali naquela hora, quando aquele homem ao qual resmungava do lado e o outro do outro lado falou assim: nós tão somente merecemos esta vida nesta cruz, mas Ele é justo, Ele não merece. Mas Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Naquela mesma hora, aquele homem recebeu vitória. Então é agora, a tua vitória é agora. Pede o que tu queres, que Jesus vai te dar. Pede agora. Olha a unção aí, olha a unção se derramando para a Zona Oeste. Meu Deus, Deus está derramando unção nessa hora, unção de
renovação, unção de restauração. Ele quer renovar a vida nessa hora. Abre o teu coração, aproveita agora a oportunidade. Aproveite para entrar no nível do Espírito. Entra no Espírito agora que você vai ver o céu. Você vai ver o céu aberto e você vai ver a tua vitória. Foi na cruz, ele morreu, mas ressuscitou, e está vivo entre nós, e está aqui agora. Jesus é o mesmo, ele não mudou. Deus, quando olha do céu para cá e vê a necessidade do homem, ele está aí com as mãos abertas para abençoar o homem, para saciar a sua necessidade, para saciar a tua sede, que é a sede espiritual. O que sacia a nossa alma, o que nos alimenta a nossa alma não é sangue de galinha preta. O que alimenta a nossa alma não é despacho em encruzilhada, mas o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Porque o próprio diabo ali tentando a Jesus Cristo, ele disse: faça que essas pedras se transformem em pão. E ele tão somente disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer alimentar o teu espírito nessa hora? Alimenta-se da palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Olha Jesus aí querendo te dar vitória. Através do passado nós aprendemos que Jesus, ele ainda é o mesmo, e que ele ainda faz grandes coisas acontecendo neste século presente. Neste século presente nós vemos milagres, nós vemos as coisas acontecendo, nós também vemos o avanço da tecnologia e a ciência avançando, mas isso está escrito na palavra do Senhor, que é para se cumpra. Mas também nós estamos vendo o avanço da globalização do mundo. A hora está chegando, o dia está perto, e Jesus já está à porta para dar oportunidade de te levar para o céu. Então aceite nesta hora. Eu só estou falando no nome de Jesus Cristo nessa hora, é porque ele, não adianta eu falar em outro nome que não vai dar certo, mas é através do nome de Jesus e do seu sangue que ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que quando Deus olha para cá, para a gente, ele já deu a oportunidade do homem. A oportunidade é essa do seu filho, mas o seu filho, você o aceitando, você recebe o seu Santo Espírito, que se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é sensível. Para que ele possa entrar na sua vida, você tem que abrir o seu coração, você tem que acreditar e aceitar que ele pode te dar vitória, que ele pode te consolar. Se você está precisando de consolo, olha ele aí. Não receba consolo sentimental, receba consolo espiritual, que Deus vai te consolar através do seu Santo Espírito. Homens do passado falaram dele, homens do passado falaram de Jesus, e nós estamos falando nesta hora, nós estamos falando nessa hora que Jesus Cristo é ele mesmo, foi ele que morreu, é ele que pode te dar vitória nesta hora. O céu é mais organizado do que se pode imaginar. Lá no céu tem Deus Pai, lá no céu tem Jesus Cristo, o Filho, lá no céu é o Espírito Santo, o Consolador, tem os seus santos anjos, que são ser espiritual, assim como Deus é um ser também espiritual. Lá no céu há arcanjos, serafins, há o anjo Gabriel, há o anjo Miguel. Então eles são lá dos céus, nós somos nessa terra, mas Deus quer transformar a nossa vida para que nós possamos virar um ser espiritual, um ser espiritual. Mas para ser espiritual tem que crer no nome de Jesus. Para ser espiritual tem que fazer a sua obra. Para ser espiritual tem que ser diferente e acreditar que o que Jesus fez na cruz do Calvário, a crucificação para Jesus, foi para nos dar a vitória e a vida eterna. Foi para que nós sejamos diferentes, para que o mundo não venha mais nos envolver, para que nos dar vitória nesta vida. E quando chegar a vida vindouro, que é a vida lá no céu, nós só vamos cantar hosana nas alturas por aquele que nos salvou. Por isso
nós estamos falando de coisas espirituais. Então, para você entender, tem que ser espiritual nessa hora. E ainda que você não seja espiritual, Deus vai fazer você entender que é só através de Jesus Cristo. Largue a adoração ao homem, largue a adoração à igreja, largue a adoração a tudo e qualquer coisa deste mundo, mas adore a Deus. Quer adorar? Adora a Deus. Creia em Jesus Cristo que pode te salvar, e você vai receber o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o recado de Deus para vocês. Jesus, um ser espiritual que se transformou vindo para a vida, vindo pelo ventre de Maria, se transformou, se fez homem, e após se batizar, recebendo o Santo Espírito de Deus em sua vida, e virando um ser espiritual, morrendo na cruz do Calvário, que foi a crucificação, e depois da crucificação a ressurreição, e novamente voltando aos céus, e ordenando que o Espírito descesse até nós. E estamos aí vivendo até os dias de hoje. Até os dias de hoje, 25/6/2004, onde nós estamos fazendo o fechamento da última mensagem, que é a crucificação de Jesus Cristo. Nada mais do que nada menos do que falar sobre a vida de Jesus. E aqui fica um recado para os fofoqueiros, aproveitando a oportunidade agora. Se você quer fazer fofoca, se você quer falar da vida de alguém, mal da vida de alguém, fala da vida de Jesus. Porque você falando de Jesus, você não vai pecar. Falando da vida de Jesus, você vai contar uma fofoca mais bonita. Que Jesus salva, que Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Deixa a vida dos outros e toma conta da tua vida. Assim é uma história de um certo irmão ao qual o outro perseguia. Não sei por causa de que Deus me fez lembrar isso nesta hora, mas eu só sei de uma coisa. Disse assim aquele irmão, perguntando para o outro: quantas vidas você tem? E o outro, com a maior cara de pau, falou assim: eu tenho uma vida. Então toma conta da tua vida e deixa a minha, porque a tua é a tua e a minha é a minha. Então, quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus Cristo, fala da morte da cruz do Calvário, fala da sua ressurreição e a vitória ao qual Ele nos deu. E até hoje nós estamos falando do nome dEle. Homens dos passados falaram, passaram, morreram e estão aguardando o retorno de Jesus. E nós estamos falando nessa hora que Jesus está vivo, Jesus está entre nós e quer dar vitória. Tua oportunidade é agora. Arrependa-te agora enquanto há tempo, porque o grande dia de Deus há de chegar. A grande hora da cobrança há de acontecer. O céu está próximo, a hora já se finda e Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, um povo seu santo, zeloso, um povo que vai morar no céu, que sabe que mesmo pagando o preço, é melhor pagar o preço aqui, sofrer aqui, mas quando chegar lá no céu, em Apocalipse está escrito que Ele limpará dos seus olhos toda a lágrima. Ele vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Sofra aqui, chore aqui, mas lá no céu você vai ter só alegria. Lá no céu você só vai agradecer. Lá no céu tu vai ver Jesus Cristo ao lado de Deus Pai e nos dando vitória e coroa a cada um. Quer maior vitória do que essa? Do que chegar lá em cima? Pessoas vão passar, eu vou passar, minha época vai chegar. Ai, meu Deus do céu. Minha época vai chegar também, você acha que eu vou escapar? Eu não sei para onde que eu vou, se eu vou pro Jardim da Saudade, se eu vou para Santa Cruz, se eu vou para o cemitério de Campo Grande, não sei para qual cemitério eu vou. Mas a minha hora vai chegar, a tua hora vai chegar também. E aí? Quando chegar lá em cima? E aí? Quando chegar lá perante Deus, o que você vai falar para Ele? Senhor, eu aproveitei tanta coisa nesse mundo, mas eu não sabia que o julgamento ia chegar agora, não sabia? Partai-vos de mim, maldito.
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, ele é preparado para o diabo e seus anjos, mas o homem, pela desobediência e de não querer servir a Jesus Cristo, vai pagar o preço também, vai ter que padecer lá também, no fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então corra agora enquanto é tempo, porque o que Jesus fez na crucificação há de ser cobrado naquele grande dia, porque a oportunidade foi dada e é você que tem que escolher. É você que tem que escolher. Deus não vai te forçar a nada. Deus, ele não vai te forçar a nada, porque é livre-arbítrio. Uma pessoa, quando ama, ela não força a pessoa amada a nada. A pessoa que tem que se escolher, a pessoa que ela ama. Se você ama, você vai amar de corpo, alma e espírito. Deus não vai te forçar a nada. O diabo não. Ele força o homem a o servir e até o ameaça. Mas Deus não. É por livre-arbítrio. Ele te chamou para que você possa o adorar em espírito e em verdade. Então aproveita a oportunidade enquanto é tempo. Aceita Jesus enquanto a hora está aberta para você. Corra para uma igreja mais próxima da sua casa. Eu não vou falar aqui de igreja A, igreja B, igreja C. Não existe igreja melhor. Existe igreja mal administrada, porque todas as igrejas são boas. Não existe aqui melhor igreja. Existe igreja mal administrada. Quando a igreja é mal administrada, o povo não vai bem. Mas quando a igreja é bem administrada, aquela igreja é poderosa. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus administra bem uma igreja, o diabo, ele não tem brecha para encontrar, para entrar. E ainda que entre, vai ser queimado e torrado pelo poder de Jeová. Deus queima mesmo, porque ele é fogo consumidor. Por isso a gente fica vendo aí um monte de babaquara, um monte de bobão, falando que a minha igreja é melhor, a minha igreja tem mais poder, a minha igreja é isso e aquilo outro. A tua igreja está sendo bem administrada, porque se entrar um outro que não sabe administrar, a igreja afunda. Não existe mal igreja, existe igreja mal administrada. Jesus está aí para dar a direção, Jesus está aí para dar o cajado na mão do pastor. Cajado é para apazentar, mas chicote é para dar no lobo, para que o lobo saia correndo. Isso eu aprendi em uma de suas mensagens com o pastor Luiz Santos da Catedral de Santa Cruz, que é dar chicotada é no lobo, porque as ovelhas se apacentam. Assim ele dizia em uma de suas palavras, ele trazendo a mensagem da palavra de Deus ali na catedral. Eu muito guardei comigo no meu coração. Por isso eu quero dizer para você nessa hora, aproveita a oportunidade, procura uma igreja mais próxima da sua casa, que está sendo bem administrada por Deus, e ali congregue, e ali adore o nome do Senhor. Tome a santa ceia de Deus, que a Bíblia tão somente nos diz que aquele que não toma do meu corpo, aquele que não toma do meu sangue e nem come do meu corpo, não tem parte comigo. Mas para ter parte com Deus, participe da santa ceia, adore ao nome do Senhor e caminhe, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Está em nosso meio, está aqui ainda, está aí também fazendo a obra. E toda obra maligna nessa hora foi repreendida e banida para o quinto dos infernos. Então tão somente creia em Deus, porque foi essas palavras que Ele colocou em nosso coração, e para que nós fizéssemos o fechamento desta mensagem, de 10 dias de mensagem aqui neste lugar. Eu não falei de mim, a mensagem não é minha, a mensagem pertence a Deus, porque tudo é dele, porque uma hora eu passo, uma hora você vai passar, e as nossas obras vão nos seguir para todo sempre. Por isso confie em Deus, entregue-se tão somente a Ele, vá para a igreja, corra enquanto é tempo,
porque Deus está te dando a oportunidade, é agora. Ele está trovejando a palavra da verdade para você agora, te dizendo que Ele te dará a solução. Eis aí o recado e a ordem cronológica, que é: Deus Pai, olhando do céu para cá, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós, e após a sua morte e ressurreição, subido para o céu, enviou o seu Santo Espírito para que ficasse no meio de nós até os dias de hoje. E para se cumprir Joel, que diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. É o último dia, últimos tempos, e o tempo é agora, o tempo é agora, corra agora. A obra de Deus que Ele quer fazer é agora, então confia nele, que a obra que Ele vai fazer na sua vida é muito grande, o que Ele quer fazer em você. O teu inimigo, ele é mentiroso. Satanás, ele é mentiroso, porque Satanás bate no peito e diz que é terrível. Terrível é o nosso Deus, porque operando Ele, quem impedirá? Operando Ele, quem impedirá? Fique do lado do ganhador, que é Jesus. Fique do lado do nosso Senhor e Criador, que é Deus. Peça ao Espírito para ficar com você, e você terá um exército do teu lado, que são os anjos te tomando conta. Deus é organizado, e por isso Ele quer organizar a sua vida também, colocando tudo no devido lugar. O que Satanás fez na sua vida, desorganizou, Deus vai organizar e colocar tudo no lugar nesta hora. Então somente confia, entrega o teu caminho ao Senhor, para que Ele possa fazer a obra na sua vida e completar, e no final de tudo, você ir morar nos céus. É nos céus de glória, aonde está Jesus Cristo, e aonde está Deus nos esperando para os últimos tempos. Então tão somente que Deus possa falar mais forte em cada coração, porque são essas palavras que Ele colocou no meu lado. Por isso acredite e confie em Deus. Clame ao nome e ao sangue de Jesus, que é o nome e o sangue de Jesus que vai te libertar e vai te dar vitória. Por isso eu agradeço essa oportunidade, e que Deus possa falar mais forte em cada coração. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e possa te abençoar a cada dia. Então somente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele falar, porque na crucificação, a crucificação de Jesus Cristo foi para te dar vitória e me dar vitória. Por isso estamos alegres até hoje, porque Jesus, o que Ele fez na cruz por nós não fizemos ainda o terço do que nada para Ele. Então acredite, o que Ele fez na cruz foi para nos salvar e nos dar vida eterna, para morar com Ele nos céus e nos céus de glória. Por isso eu fico por aqui mesmo, agradecendo essa oportunidade e crendo que Jesus, Ele é o mesmo, e Ele não mudou e está vivo entre nós até hoje. E muito obrigado pela sua atenção, e que Deus possa falar mais forte ao seu coração nesta hora.